Muito bem, continuando então com a nossa aula reta final do registro de imóveis, vamos falar um pouco aqui da qualificação, tá? Lembrando que a qualificação no âmbito registral, no âmbito do registro imobiliário, é aquele juízo que o registrador faz, positivo ou negativo, da registrabilidade de um título, tá? Como visto, o prazo de qualificação, que é um prazo definido pelo Código de Normas, é um prazo de 15 dias, tá? E como eu também já havia adiantado, esse prazo ele não é previsto na Lei de Registros Públicos, e o que as normatizações elas procuram fazer com esse prazo de 15 dias é compatibilizar, não é, o artigo 188, que fala do prazo de 30 dias que o registrador tem para registrar o título, com o artigo 205 da Lei de Registros Públicos, que é exatamente o prazo de duração da prenotação. Portanto, essa qualificação tem que ser feita num prazo hábil para que o interessado cumpra as exigências dentro do prazo de prenotação, sem perder a prioridade. Essa é que é a justificativa desse prazo de 15 dias. Tudo bem? Ainda com relação à qualificação, um tema importante diz respeito à qualificação dos títulos judiciais, tá? Então, questiona-se muito até onde pode chegar o oficial registrador com relação à qualificação dos títulos judiciais. Obviamente que os títulos judiciais eles são também submetidos à qualificação registrária, sob o ponto de vista do atendimento aos princípios registrais e atendimento ao princípio da legalidade, né? Mas jamais o oficial pode entrar no mérito de uma decisão judicial. Ok? Então, por exemplo, se o mandado de penhora ele ingressa no registro imobiliário, em que o executado ele não é proprietário do imóvel, esse título judicial ele deve ser devolvido, tá? Esse assento, que a gente vai ver ainda se é registro ou averbação, esse assento, embora na Lei de Registros Públicos esteja escrito lá, com todas as letras no 167.1.5, que é registro, né? A gente ainda vai discutir essa questão. Mas, de qualquer forma, nesse caso, né, em que o proprietário do imóvel, ele não é a mesma pessoa que o executado, ora, das duas uma, ou existe um título que não foi registrado, ou então você está inserindo um ônus numa matrícula indevidamente. Isso tem que ser comunicado ao juízo, tá? Esse título judicial deve ser devolvido. O juiz deve ser esclarecido, não é? Que aquele imóvel não pertence ao executado, é de domínio de terceiros, né? Terceiros de boa-fé, e realmente indagando, né, se o ato judicial deve ser realizado nos termos em que foi determinado, tá? Obviamente, como eu já repeti, existem muitos juízes, não é, que, com relação a essas questões do relacionamento com os oficiais registrais, eles são muito duros, não é? Especialmente os juízes do trabalho. Então, qualquer questionamento, eles já determinam o cumprimento, né, sob pena de determinação de prisão por desobediência à ordem judicial, né? Ok? Então, sempre muito tato, né, com relação às devoluções dos títulos judiciais, porque isso pode gerar melindres, né, por parte daquele que está atuando na atividade jurisdicional, tá bem? Muita delicadeza com relação a isso. O nosso edital também fala de notificações a serem realizadas pelo registro de imóveis, né, senhores? Podem olhar lá. Apenas para mencionar que as notificações, elas são realizadas, como regra, pelo registrador de títulos e documentos, tá? Eles que fazem as notificações. Agora, existem diversos dispositivos legais que remetem, não é, ao oficial de registro realizar essas notificações. Ele pode, obviamente, se valer de um oficial de registros de títulos e documentos, mas se quiser, ele pode realizar, ele próprio ou seu preposto, essa notificação. Como exemplo, nós temos
o próprio artigo 213, não é? Aquelas notificações que são feitas daqueles confrontantes, não é? Que não assinaram a planta nem o memorial descritivo, elas podem ser feitas por AR ou pessoalmente. Então, os senhores podem procurar lá no artigo 213, né, que o oficial de registro de imóveis pode realizar essas notificações, tá? Desses confrontantes. O devedor fiduciante nas alienações fiduciárias, também eles são notificados pelo registro de imóveis, tá? Eu utilizo os serviços lá na comarca do registro de títulos e documentos, eu remeto tudo para ele. Mas se eu quisesse, não é? Porque o meu número de funcionários é relativamente pequeno, mas se eu quisesse ter um setor lá especializado em notificação e alienações fiduciárias, poderia, sem problema algum, porque está previsto lá no artigo 26 da Lei 9.514, não é? Que é a lei que criou o sistema a parte do sistema financeiro de imóveis, o SFI, né? Ao lado do SFH, e também criou a alienação fiduciária dos bens imóveis, tá? Até então, a alienação fiduciária aplicava-se apenas a bens móveis. Nós temos também a possibilidade de notificação dos devedores dos loteamentos, tá? Daqueles adquirentes, promissários, compradores, que estão inadimplentes, também a possibilidade de notificação destes. E na uso capião extrajudicial, podem ser notificados, como a gente vai verificar, podem ser notificados tanto os confrontantes quanto aqueles titulares de direitos reais, não é? Daquele imóvel que está sendo usucapido, tá? E também são feitas notificações sempre a todos os terceiros interessados, essa feita por edital, tá? Na uso capião extrajudicial. Com relação à suscitação de dúvida, tá? Suscitação de dúvida, como eu disse aos senhores, esse instituto próprio do direito registral está lá plasmado no artigo 198 da Lei de Registros Públicos, tá? A suscitação de dúvida, ela ocorre quando há o quê? Uma dissensão, quando existe uma discordância entre o oficial registrador e o interessado. Ou seja, é feita a qualificação negativa, formulada uma nota devolutiva ou uma nota de exigências, não é? Para que sejam cumpridas, e o interessado ele não concorda com essas exigências. Então ele pode solicitar que o oficial registrador formule, não é? Um procedimento que recebe esse nome, não é? Procedimento de dúvida, tá? Isso gera alguma confusão, não é? Existiam alguns juízes na comarca que teve um juiz que oficiou lá dizendo que o oficial estava com muitas dúvidas, não é? Que ele tinha que ter mais certezas, né? Ou seja, ele utilizou a dúvida como no seu sentido coloquial. Na realidade, né? Eu tive que explicar aqui o procedimento de dúvida. Isso eu já coloco agora sempre que eu me manifesto, né? Por quê? Que o procedimento de dúvida é apenas o nome em iuris que a legislação deu para esse procedimento, tá? Não significa em absoluto que o oficial tenha dúvida. Pelo contrário, o oficial tem certeza que aquele título não pode ser registrado daquela forma, tá? Então não existe qualquer dúvida. Dúvida é apenas o nome que a Lei de Registros Públicos deu para o procedimento, tá bem? E o oficial de registro, então, ele não pode se negar a realizar essa suscitação de dúvida. Uma vez o interessado não discordando, não é, das exigências, o oficial deve realizar, não é, suscitar essa dúvida, tá? O procedimento, inclusive na última prova do Rio de Janeiro, foi um procedimento que caiu na prova escrita, tá? A prova escrita foi um procedimento de dúvida, tá? Com relação ao procedimento de dúvida, ele segue esse seguinte rito. O oficial ele deve anotar no livro protocolo, né, que o interessado ele requereu essa suscitação de dúvida. Ele deve certificar no título a prenotação e a suscitação de dúvida.